Boa noite. Boa noite. Estou aqui para conversar com Eduardo Cunha e Daniele Cunha. Eduardo Cunha, que foi deputado, presidente da Câmara dos Deputados, um homem importante na República. E os dois, ele e a filha, Daniele, lançaram um livro chamado Diário de um Impeachment, Tchau, Querida. E a gente vai conversar sobre toda essa história. O Instagram está comunicando a todos os meus seguidores que a gente está no ar, que a gente vai fazer essa live. E eu vi que a Dani Cunha já está aqui, mas eu não estou conseguindo ainda buscá-la para a live. Eu espero conseguir agora e vou conseguir. Então, cá estão os dois. Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Estão me ouvindo? Estão ouvindo muito bem. Perfeitamente. Ótimo. Muito bem. Então, tchau, querida. Diário de um Impeachment. É bom escrever um livro com a filha? Deve dar um orgulho danado, né? É bom, sempre bom. Escrever um livro já é uma coisa boa, né? Sempre tem aquele ditado antigo que as pessoas passam pela vida, tem que fazer três coisas, né? Entre elas, escrever um livro, né? Então, o livro é uma coisa que realmente fazia parte da minha vida como um todo. Eu tinha uma meta de escrever em algum momento um livro. Acabou que as circunstâncias e as motivações me fizeram ter uma vontade maior, até porque eu tinha que colocar no papel e deixar para a história um relato dos fatos reais que ocorreram. Então, eu A sua versão dos fatos, né? Não, veja bem, a minha versão... Porque senão fica só o outro lado, né? Sem dúvida. Eu diria o seguinte, eu estou relatando os fatos. Alguns que podem interpretar como versão, mas até agora ninguém contestou. Não tem uma vírgula daqui que alguém contestou dos fatos que estão relatados. As minhas opiniões ou as minhas colocações, que não são a parte que não são relatadas de fatos, as pessoas podem até concordar ou discordar, mas os fatos em si, eles estão muito precisos. E eu tive essa oportunidade de fazer isso com a Daniele. Por causa da minha situação, eu precisava que alguém fizesse um trabalho complementar, que era um trabalho de levantamento, de pesquisa, de entrevistas, de corroboração dos fatos que a gente está relatando, e até, ao fim, com um livro muito grande, ele ficou com 808 páginas, isso porque, ao fim, eu cortei umas 100 páginas. Se eu não tivesse cortado umas 100 páginas, tinha beirado as 1000. Então, eu tive que, ao fim, na hora da edição, senão o livro ficava tão grande que as pessoas não conseguem ler. Mas eu não conseguia, para aquilo que eu queria trazer, conseguir fazer um livro menor. Porque se eu fizesse um livro menor, eu ia prejudicar a visão que eu queria passar. Porque nós estamos fazendo aqui um relato histórico. E nós estamos pegando desde a proclamação da República, a história das eleições presidenciais, trouxemos num contexto, passamos pelo período da ditadura, depois do fim da ditadura, as eleições diretas de presidente tendo retornado, como foram eles eleitos, o impeachment. A lei do impeachment, Leda, ela é de 1950. E o primeiro processo de impeachment que teve no Brasil foi com Getúlio Vargas em 54. Então, se a gente não trazer... Só tiveram 3 processos de impeachment utilizando a lei de impeachment. Foi Getúlio Vargas em 54, que ele venceu e não foi impeachado, o Collor e a Dilma. Então, eu tinha que trazer todo esse contexto para que as pessoas entendessem. É uma lei, inclusive, defasada. Ela, quando teve a Constituinte de 88, ela foi admitida depois pelo Supremo como a parte da lei e outra parte foi considerada inconstitucional, que tinha que se adaptar à Constituição de 88. Então, tudo isso eu trago no livro. Então, é um relato que eu procuro fazer, um relato histórico. Eu trago todos os detalhes, que eu vivi uma parte do processo da eleição do Collor e do impeachment do Collor. Então, a gente faz um comparativo das situações com o impeachment da Dilma, mostrando até o seguinte, que o Collor, por exemplo, ele teve um processo de impeachment com uma acusação de crime comum. Não tinha crime de responsabilidade do Collor. A Dilma não, teve uma acusação de crime de responsabilidade. No exercício do mandato. No exercício do mandato, senão também não valeria. Então, se o Collor tivesse tido o mesmo tratamento que foi dado, por exemplo, quando o Michel Temer estava na presidência agora, houve uma denúncia do Ministério Público,
A Câmara foi decidir se aceitaria ou não que a denúncia tramitasse no curso do mandato dele, a Câmara não aceitou. Se a Câmara tivesse aceito, o Supremo iria aceitar ou não a denúncia, e só depois que o Supremo aceitasse, o Michel seria afastado. Então, o Collor teria que acontecer a mesma coisa. O Collor não era crime de responsabilidade, não era processo impeachment. Teria que ser uma denúncia criminal do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, e a Câmara deveria decidir se ele poderia ou ser não processado. Porque aquela acusação de Fiat e Elba, aqui não tem nada a ver com crime de responsabilidade, venhamos e convenhamos. Então, o Fiat e Elba hoje em dia é uma bobagem, né? É uma bobagem. Eu relato isso com as comparações de todo o período de tempo e chego, obviamente, na parte do impeachment da Dilma, a gente relata um nível de detalhes de tudo, de todas as negociações, de todos os problemas que tiveram no dia a dia. Ele passa a ser, no período do impeachment da Dilma, um diário. E é por isso que o nome ficou o Diário do Impeachment. Então, a partir desse momento, principalmente depois que eu assumi a presidência da Câmara, é praticamente um diário. É um diário do dia que eu assumi, da minha eleição de presidente da Câmara até o impeachment da Dilma, e eu termino temporalmente o livro, a gente encerra, pelo menos, o primeiro, porque a gente pretende fazer o segundo, já estamos escrevendo o segundo, a gente encerra no dia que o Michel Temer assumiu de forma temporária a presidência da República com o afastamento da Dilma pelo Senado em 12 de maio de 2016, não com o impeachment definitivo. Então você pretende fazer um livro sobre o governo Bolsonaro? Eu pretendo fazer um livro que pegue, desde que o Michel Temer assumiu em 12 de maio de 2016, passe pelo impeachment definitivo, venha a eleição do Bolsonaro e até o dia que eu escrevo. Eu pretendo algumas coisas que, como a gente estava terminando o livro, alguns fatos estavam acontecendo, eu trouxe pinceladas de fatos atuais dentro da narrativa, fazendo comparação. Por exemplo, a sabotagem que o Bolsonaro sofreu do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, trago fatos da eleição, trago alguns fatos da pandemia, algumas situações sobre o papel da mídia na cobertura do governo Bolsonaro. Eu já trago algumas coisas ali no livro, alertas que são linkados com os fatos que estavam sendo relatados, e eu faço alguns comparativos. Então, eu trouxe pinceladas nesse comparativo. Então, você acha que o Collor não deveria ter sido empichado? Não há a menor dúvida disso. Aliás, o Foi Collor... injusto? Eu acho injusto, não. Eu acho que foi ilegal. Porque o Collor não teve o crime de responsabilidade. O Collor, como a Daniela está falando aqui, ele foi absolvido na ação penal. Pelo Supremo. Ele foi absolvido. Eu tenho uma entrevista com ele falando isso, realmente. O Collor renunciou à presidência antes do julgamento. O Collor teve um julgamento do seu impeachment com a cassação dos seus direitos políticos, já não sendo mais presidente. E a Dilma teve um impeachment sendo liberada dos seus direitos políticos, sendo presidente. Então, essas comparações todas a gente traz no livro, entendeu? Para que possa deixar claro para todo mundo entender. Então, o objetivo maior do livro, não só trazer a minha versão, como você falou, mas é para a gente poder deixar isso para a história. A gente quer, não tem um material que possa ser colocado para a história, pode ser que surjam outros ainda, e que você consegue fazer um estudo daquilo que aconteceu. Mas você é personagem dessa história direta, né? O que dá um pouco... Personagem, você viu e viveu isso. Dá um pouco, digamos assim, de legitimidade. Né? A credibilidade, quem lê vai obtê-la ou não. Mas a legitimidade, ela dá. E talvez eu vou conversar, eu vou ouvir a Daniele também, mas tem umas coisas que eu não posso deixar de te perguntar. Por exemplo, se o impeachment do Collor não foi, digamos, foi injusto ou foi ilegal, a sua prisão foi justa? Eu não tenho a menor dúvida que não foi. Obviamente. A sua cassação? Mas eu não tenho a menor dúvida. Aliás, no livro eu trago um documento muito importante, porque eu fui está na página, acho que 800, no fim, que é um ofício do Ministério Público, no meu processo, em que pede a minha ajuda sobre a questão dos recursos no exterior, porque eu sou mero usufrutuário dos recursos e não sou o dono da conta. Então, aquilo que eu dizia no meu processo de cassação, que eu não era proprietário da conta, o Ministério Público, no processo, vem me pedir a minha ajuda para eu tentar obter o aval para a repatriação dos valores, porque eles não conseguiram com a minha autorização, porque eu não sou o titular da conta. Então, eles admitem que você estava falando a verdade. Admitem que eu estava falando a verdade. Então, a minha cassação foi absurda. A minha cassação foi política.
obviamente política. Foi a retaliação que eu tive do processo impeachment. E, ao mesmo tempo, a minha prisão também, porque a minha prisão ela representou o seguinte, Helena. O senhor Sérgio Moro, ele ficava o tempo inteiro, quando eu estava preso, dando entrevistas, dizendo que ele era um juiz imparcial, porque ele tanto tinha o PT quanto tinha o maior adversário do PT, que era o Eduardo Cunha. Então ele precisava da minha prisão para poder fingir que era imparcial, para ele fingir que era imparcial, porque ele não era. O Moro é chefe de uma organização política. O exemplo do seu depoimento é um exemplo extremamente importante. Ele estava numa instrução de processo final dele, e ele recebe o convite, o Sérgio Moro recebe o convite formal do presidente Bolsonaro para virar ministro. Aí ele, no dia seguinte do recebimento desse convite, ele conduz a audiência dele e de uma maneira extremamente agressiva, não permitindo que os nossos advogados falassem. E aí, na quinta-feira, no dia consecutivo, ele voa para o Rio e aceita oficialmente o convite para ser ministro. Ou seja, a parcialidade de condução de um depoimento, de instrução final de um processo, com uma motivação clara política. Como é que isso bate para você, Daniele? Você vai entrar nesse mundo da política. Você quase entrou, não é? Teve uma votação que não foi expressiva, mas supõe que agora você terá uma votação expressiva, já que o seu maior cabo eleitoral está aí, do seu lado, e fará a campanha por você, certamente. Também fará junto com você essa campanha, né? Então, como é que você vê a sua entrada para esse mundo? Porque é um mundo difícil, né? De traições, de puxada de tapete. A política ela é um mundo complicado, assim, nesse sentido. Agora, para mim, não é novidade, porque a minha história política, ela, de certa forma, ela começou de ponta cabeça. Ela começa na campanha de presidente dele, eu fiz a campanha dele, na sequência ela passa pela presidência da Câmara dele, e depois ela vem para cassação, para queda, para prisão. Então, eu acho que com pouco tempo eu tive uma vivência grande do processo político como um todo. Eu tive a oportunidade de conhecer e interagir com os personagens que ainda permanecem, né, no esteio político, digamos assim. Então, eu vejo com muita naturalidade. Eu acho que agora é uma questão de estar na rua, de poder ter a oportunidade de mostrar melhor e que o eleitor ele possa, por mais que não devesse ser assim, enxergar de uma forma diferente e dar a oportunidade de escutar. Como é que você vê a campanha da Daniele? Você vê como sua sucessora? Porque os seus direitos políticos são cassados até 2026, não é isso? Mas depois você pode se candidatar, né? Eu não tenho essa segurança. Há uma possibilidade que eu consiga recuperar meus direitos políticos até a tempo da eleição. Mas, inclusive, eu vou transferir meu domicílio eleitoral para São Paulo, e se eu tiver a possibilidade, eu sairei candidato por São Paulo. A Daniele vai, digamos assim, ficar, digamos assim, tomando conta, né, de maneira bonita, tentando preservar o espólio político que eu construí aqui na época que eu era deputado. E, obviamente, são pessoas que são diferentes, né? Ela tem muitas das minhas virtudes e não tem muitos dos meus defeitos, então ela efetivamente vai se portar, em muitos casos, melhor que eu, mais fácil. E ela está abrindo também o seu caminho dela, o espaço dela. Então, ela não vai só trafegar dentro daquilo que fez os eleitores. Ela vai alcançar o caminho dela, que ela já está buscando, que ela está lutando, e certamente ela será eleita, e espero com uma boa votação, juntando tudo isso. Então, ela vai ficar no Rio de Janeiro sendo a representante do que a gente estava. E eu, se porventura pudesse ser candidato, existe essa possibilidade, eu serei por São Paulo e vou disputar o voto de opinião em São Paulo em função da história que eu construí, até porque eu diria a você que São Paulo tem uma participação muito forte no processo de impeachment. São Paulo é onde tem talvez um grande foco de resistência ao próprio PT, e a gente sabe que lá esse discurso que nós temos de contra de tudo aquilo que foi feito com o PT é um discurso que realmente tem muita acolhida. Então, eu prefiro, nesse caso, eu, Eduardo, vou partir para a vida política em São Paulo. E ela vai fazer no Rio de Janeiro. Que avaliação você faz do juiz Moro? Como diria... Porque os petistas detestam ele e chamam de juiz Moro.
os bolsonaristas ficaram com horror a ele. Então ele ficou meio num limbo. Na hora que dizem ele é a terceira via, ele vai sair candidato, como é que você avalia isso? Você acha Olha, possível? eu acho o Moro aquilo que a gente tem de pior na política brasileira, porque eu não considero ele como magistrado, eu considero ele como político. Ele era o chefe de uma organização política que usou o seu poder de magistrado para poder criar sua condição política. Moro, ele tinha uma organização. Se fosse pelos padrões dele, que ele atribui aos outros, ele é chefe de uma organização criminosa. Efetivamente, deturpando o processo, desviando finalidade. Eu tenho a oportunidade, e fiz isso no livro, de uma forma que não contamine a sua leitura do livro, porque eu termino a história do livro e faço um capítulo à parte ao fim, relatando uma parte sobre a minha defesa e as fraudes processuais cometidas pelo senhor Sérgio Moro. No meu caso específico, só para deixar claro, eu tive uma denúncia criminal aceita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E nessa denúncia tinha crime eleitoral. E simplesmente, quando eu perdi o mandato e desceu a denúncia, o senhor Sérgio Moro, ele pega a minha denúncia e manda para o Ministério Público ratificar uma denúncia já aceita pelo plenário do Supremo. E simplesmente o Ministério Público ratifica a denúncia de todas as acusações, exceto a de crime eleitoral. E o Moro homologa. Ou seja, ele fraudou a competência sobre mim. Eu estou com uma reclamação no Supremo, que está para ser julgada, e certamente vai anular todo o meu processo. Então, vai voltar do zero e vai para a Justiça Eleitoral, porque eu fui acusado de um crime eleitoral. Eu fui preso e fiquei numa prisão preventiva e fui condenado, estou em segunda instância, estou discutindo na terceira instância, num processo que o senhor Sérgio Moro fraudou a competência. E assim como ele fez comigo, eu trago no meu livro, eu compilo uma parte de uma juíza de São Paulo que escreveu um livro, a juíza Fabiana, que ela mostra a fraude da competência da Operação Lava Jato está com o Sérgio Moro em Curitiba. Que também ele não era competente para nada da Lava Jato. Aquilo foi uma fraude de competência perpetrada por ele. Era um objetivo político. O Moro queria e quer ser presidente da República. Então ele fez uma operação, não foi uma operação contra o PT ou contra o Eduardo Cunha, foi uma operação contra a política, para derrubar toda a política, derrubar o sistema e simplesmente para ir o sistema ser zerado, os paladinos da justiça liderados por ele. Tanto que o procurador queria ter sido candidato a senador na eleição passada. Foi uma discussão se ele renunciava ou não renunciava. Enfim, eles queriam ocupar a política. Então, essa ocupação da política por parte deles com gol de mão, e aliás o Moro já tinha escrito isso. Ele tinha feito um artigo na Folha de São Paulo em 2011 ou 2012, dizendo como é que tinha que se montar uma Operação Mãos Limpas no Brasil, como é que ele tinha que fazer, e ele seguiu tudo que está naquele artigo. Então, o que eu estou falando, não estou aqui fazendo acusação de ranço, eu estou absolutamente lhe dando a razão pelo qual ele fraudou a minha competência, objetiva e clara. Então, eu não estou aqui fazendo juízo, discurso. Não, ele também fez com o Lula, errou com o Lula, também errou comigo. Não, eu estou dizendo fato. Então, o Moro, eu reputo ele com aquilo que tem de pior na política brasileira. Ele tinha que ser extirpado da política, ele não podia participar da política. Eu acho que tinha que aprovar uma vedação para quem deixou efetivamente a magistratura ou o Ministério Público ter um prazo para que disputasse uma eleição que não pode ser imediatamente. Eles não podem usar como usaram a magistratura, um poder judiciário, que é um poder independente, ele discute tanto isso, a harmonia de poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas houve, através do Moro, uma influência, uma interferência do poder judiciário no poder político. Então, isso efetivamente... Mas o poder judiciário não para de interferir, né? Não Por há exemplo, dúvida. o poder judiciário está interferindo claramente na administração Bolsonaro, não está? Eu fui afastado da presidência da Câmara por uma decisão do Supremo Tribunal Federal sem nenhuma previsão constitucional. E lhe digo mais, eu não poderia ser afastado sem ter sido submetido ao plenário da Casa. E o que eu fiz quando eu fui afastado? Eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade em seguida, porque eu não tinha outro recurso para fazer através de 3 partidos políticos. Foi a ADI 5526, eu relato isso no livro. E o que aconteceu com essa ADI? Ela não foi julgada até eu ser cassado. E o que aconteceu? Quando o Aécio foi afastado do mandato pelo Supremo, julgaram a ação direta de constitucionalidade, aprovaram a ação direta e o afastamento do Aécio foi submetido ao plenário do Senado, que o retornou ao mandato. Uhum. Então, eu fui afastado da presidência da Câmara e do mandato.
em cima de uma decisão do Supremo absurda. Não tinha nada na Constituição que autorizasse um afastamento cautelar do mandato, sem submeter ainda a casa. A Por ação, que por que eles exemplo, precisavam tanto tirar você? Por quê? não, Porque a você minha, era contra o Lula? não, Contra o PT? Era isso? uma parte do Supremo era contra o impeachment. Uma parte do PT, do Supremo era contra o impeachment. Então, na medida que eu fiz o impeachment, e teve votações acirradas ali, votações acirradas que efetivamente o Supremo quase interferiu, chegou a interferir. Eu relato isso no livro, as interferências do Supremo no processo. Mais de uma vez. Mais de uma vez. E o que aconteceu? Quando efetivamente eles não iam me afastar antes do impeachment, porque seria uma espécie de gol de mão. Mas imediatamente depois que eu aprovei o impeachment, não levou 15 dias para me Foi muito afastar. claro, né, para você. Muito claro, muito claro. Como é que você passou esse tempo na prisão? Como é que uma pessoa vive uma situação dessas, convencido, como você está, de que é inocente, de que foi uma Olha, atitude política? Leda, eu digo uma coisa para você. A minha formação, eu sou evangélico, a minha formação de crente em Deus, ela me permite superar muitas coisas que talvez outros não conseguissem superar. Então eu tenho certeza absoluta, se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, foi porque Ele me livrou de alguma coisa muito pior. E certamente o tempo que eu passei lá, Deus fez igual fez com o rei Ezequias de Israel, quando ele deu mais 15 anos de vida na hora que ele clamou. Então, se eu passei 4 anos afastado, certamente eu ganhei 15 que Deus me deu. E os 4 que eu passei lá, pode ter certeza que foi muito bom para mim. Graças a Deus que eu passei por isso, porque certamente Deus me livrou de qualquer outra coisa muito pior. Então, a minha visão Jura? Você não ficava magoado, revoltado, indignado? é óbvio. Porque a privação da liberdade Óbvio. é Não, uma coisa muito ruim, né? óbvio, é óbvio que eu ficava revoltado, é óbvio que eu ficava indignado, é óbvio que eu sei que eu fui vítima de uma injustiça, é óbvio que eu vi o que estava acontecendo, mas eu trabalhava e tinha na minha cabeça uma forma de a gente conviver com isso. Então, o fato de eu acreditar em Deus, eu acredito realmente nisso. E isso que foi colocado lá, se eu estivesse na rua, eu podia ter sido atropelado, eu podia ter acontecido alguma coisa comigo, eu podia ter morrido, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo, poderia ter sofrido alguma violência, enfim, alguma coisa iria acontecer comigo. Se Deus me botou lá, me botou, porque Ele te livrou, foi um livramento, ele te foi um livrou de um livramento. atentado, por exemplo. Ele me deu um livramento. E me acrescentou mais anos de vida para compensar o que eu fiquei lá. Então pode ter Daniel, certeza que se eu ia morrer no ano tal, eu ganhei mais 15 anos para morrer. Bom, pelo menos teve um ganho importante. Ô, Importante, Daniele, ganhei. como é que era? Você ia visitá-lo? Toda semana, praticamente. E como é que era isso para você? A sua cabeça ficava como? O coração? Porque deve Olha, dar uma agonia danada, né? Porque a pessoa, dizer uma que é das uma pessoas, coisa. certamente uma das pessoas que você mais gosta na vida, né? Não, com certeza. Dizer que é uma coisa agradável Não é, né? não é, Claro. de forma É. alguma. Agora, a gente, dentro do. Como ele disse, dentro do processo, e ele sempre buscou passar isso para a gente, se a gente não tivesse a resiliência, a cabeça erguida, até a produtividade e um certo pragmatismo nesse processo, era mais fácil não sair da cama, era mais fácil. Então, assim, a gente sempre procurou olhar uma família, graças a Deus, muito unida. Então, sempre procuramos, assim, nos apoiar e tentar passar por isso. Agradável não é, passamos por muitas situações humilhantes, injustas, em muitos aspectos. Agora, a gente tem que sempre tentar tirar o maior disso e tentar olhar sobre uma ótica, que é justamente essa ótica de que alguma coisa pior poderia ter acontecido. E o que você fazia na prisão, Eduardo? Olha, Você eu lia? lia E bastante. você anotava coisas, escrevia? Sempre, eu sempre tive algumas, estabelecia sempre uma rotina, né? Eu não só cuidava de todas as minhas peças processuais, E a dos outros também, ele cuidava de todo mundo. ajudava um pouquinho Ai, os outros que me pediam. Ao mesmo tempo, eu lia bastante, lia livros de uma maneira geral, lia bastante a Bíblia. Eu posso dizer a você, durante o período que eu estive, eu li a Bíblia 18 vezes. caramba. Então, 18 vezes de Gênesis e Apocalipse, né? 18 vezes passando por um ou outro.
E, além disso, li diversos livros. Eu lia pelo menos um livro por semana, além da leitura da Bíblia. Então, e procurava ser produtivo, eu trabalhava, sempre procurava, buscava trabalhar, que é uma forma que você tem de Você fazia o quê lá? fazer de tudo, fazer de tudo. Né? Principalmente no período que eu estava no Paraná. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, aí já era um lugar menor e não tinha espaço. Mas no Paraná, eu até, enfim, a gente tinha um grupo lá, trabalhava, cuidava de limpeza, cuidava de alimentação, tudo era responsabilidade da gente, cuidava de, enfim, de organizar a bagunça toda que tinha por ali, a gente cuidava, tinha um grupo, organizava, e escalado pelo presídio, enfim, aquela coisa toda, e tinha que ocupar, a gente tinha que ocupar a cabeça. Era uma forma que você tinha. Você ficou quanto tempo no Paraná? Olha, Leda, eu fiquei no Paraná de 2000. Eu fiquei no Paraná, eu fui preso em outubro de 16, fiquei 2 meses lá na superintendência, depois me levaram para o presídio lá, que a superintendência era só o lugar dos delatores, né? Então me levaram para o presídio, e lá eu cheguei a vir para Brasília, fiquei uns 2 meses em Brasília, voltei para o Paraná, e eu pedi para ir para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto da família, porque era um transtorno, não nada, uma família para lá. Eles não estavam me deixando, depois eu acabei conseguindo ir para o Rio de Janeiro para evitar essas viagens constantes deles irem, e que as condições no Paraná eram horrorosas do ponto de vista de família, de tudo. Era uma humilhação constante. Aquilo era um circo. Era um circo que o Moro controlava, que te visitava. Tinha visitações públicas de grupos toda semana. Como Dentro assim? do presídio. Grupos. Como se visitações públicas Turística. Visitações turísticas internas no presídio, que a gente era obrigado a receber. É o circo do Moro. Ali era o circo do Moro. A pessoa chegava e falava: subia com a direção do presídio e um grupo. Que foi presidente da Câmara, olha aqui. Assim? É excursão. Aquário. Olha aqui o peixe tal, aqui o peixe tal. Aí, obviamente, aí estudantes, vários estudantes entravam lá e queriam interagir, queriam conversar. Obviamente, todos queriam me procurar. Enfim, eu era o palhaço do circo do Moro. Caramba! Isso é permitido pela lei? Não, claro que não, claro que não, claro que não. É porque a gente não ia ficar brigando, reclamando de qualquer coisa. O que a gente tinha que fazer você tinha que levar, como a gente diz na gíria, na flauta. Então, senão você ia ter uma estadia tumultuada de todas as maneiras em todo momento. Então, não tinha condição de você brigar por tudo, mas que era um circo do Moro. Entendeu? E nós éramos os palhaços do Moro. Então, vamos lá. Tínhamos que atender a todo mundo. Era assim que acontecia. Era um absurdo, isso era um absurdo. Isso são coisas... Até o parlatório para falar com os advogados era grampeado com o acesso deles. Então, isso é uma coisa... Foi até no início da Lava Jato, isso foi... Foi palco da discussão lá, eles grampeavam. Então, a gente até para conversar alguma coisa lá dentro, tinha que escolher local para conversar. Porque a gente tinha a sensação do grampeamento contínuo. Então, e fora o cerceamento de defesa, né? Porque os advogados, eles não tinham a oportunidade de interagir se não tivesse um motivo, um pedido de audiência ou um acontecimento. Eles não tinham. Então, eles chegavam ali no parlatório grampeado, tendo que discutir a defesa com o cliente e não tendo a possibilidade. Então, é um cerceamento de defesa também absurdo. Moro sabia os advogados que iam me visitar. Ele controlava a direção do presídio, ele controlava o juiz da vara de execução, o sistema todo ali. Porque ali, além de tudo, virou um sistema econômico, porque os advogados viviam disso lá. Os advogados locais, o sistema local, até os hotéis para receber as famílias, os transportes, as vendas de comida, tudo era um sistema que tinha ali. Era um sistema que era voltado. Aquilo inclusive, uma coisa que fomentava a economia local. Então, era uma coisa surreal. É surreal. Isso dá outro livro. É que meu objetivo não é fazer memórias de cárcere, nem discutir o cárcere, né? Eu acho que isso aí, eu não vou para esse tipo de apelação. Eu acho o seguinte... Bem que Graciliano Ramos fez isso e foi muito interessante o livro. Não, foi, sem dúvida, mas ele é um gênio, né? E poderia fazê-lo não pela ótica da sua vivência, e sim pela ótica romanceada. Mas no meu caso específico, eu tenho que retornar para onde me tiraram e da onde eu sou, que é da política. Eu não vou entrar
nessa vibe deles. Eu vou ficar naquilo que nós temos a relevância. Eles nos tiraram, foi uma prisão política, a qual eu saí da prisão política e estou tentando e vou voltar para a minha vida normal. E superar os processos no seu tempo devido, acreditando que as coisas voltaram ao seu lugar. Porque essa Vaza Jato, por exemplo, Leda, que foi fundamental para poder destruir um pouco esse processo da Operação Lava Jato, eu não consegui ter acesso integral a ela, que a mim não me deram. Só me deram acesso à parte que o Lula recebeu. Que a defesa do Lula... Eu estou apelando ao ministro Lewandowski, né? Ele não deferiu a minha, deferiu acesso apenas àquilo que a defesa do Lula teve acesso, ou seja, sobre mim. Ele deferiu até o Renan Calheiros, mas ele que estava amplamente citado... Mas não é aquilo que a defesa do Lula teve acesso, não. Aquilo que a defesa do Lula juntou em perícia. Porque o que fez a defesa do Lula? Simplesmente pegou todos os diálogos da Vaza Jato e mandou fazer perícia sobre aquilo que trata do Lula. Só que tinha sequências de diálogo que falavam de mim. Então, só no que a defesa do Lula juntou de perícia, tinha 84 diálogos sobre mim. Eles combinando como iam tentar pegar minha filha, como iam tentar pegar minha mulher. Tudo isso está lá. As ações montadas, comemorando o impeachment, como se fosse eles que tivessem feito o impeachment. Então, a combinação que quando eu ia preso não podia pegar meu telefone, Moro não deixou, porque se pegasse meu telefone, iam pegar conversas minhas com alguém que tivesse foro, e aí eles iam perder o foro. Então, tudo isso aí, toda essa artimanha está lá na Vaza Jato do que eu ouvi até agora. Agora, eu tenho lá que, por exemplo, essa situação das contas no exterior, eles já sabiam um ano antes. Está lá comprovado no diálogo. Então, eles manipularam o processo. A gente pode dizer que foi tudo de caso pensado? Eu não tenho a menor dúvida. Caso pensado, não contra o Eduardo Cunha, nem contra o PT. Caso pensado contra a política. Para explodir o sistema. O sistema, o que era naquele momento? O PT estava no governo e o opositor era eu. E eu que derrubei o governo na ótica estrita do pensamento deles, então eles tinham que pegar os dois lados. Os dois lados naquele momento não eram o PSDB contra o PT, era o Eduardo Cunha. Essa é a verdade. É muito chocante isso que você diz. E é muito chocante também que você só tem acesso ao que foi liberado para a defesa do Lula. E você, naturalmente, entrou no STF querendo liberar o que não, eu estou recorrendo. Respeito a você, né? Eu fiz aquilo com um agravo de instrumento. Ali eles relatam a situação da Daniele. Eles têm um inquérito aberto até hoje no Ministério Público lá, não fecharam o inquérito sobre a Daniele. Já deu. Qual que é a acusação a Daniele? Nenhuma. Não tem acusação. Se tivesse, tinha feito denúncia. Não tem, o processo dele já deu-se por concluído, tramitado. O da Cláudia também já deu-se por concluído. E o meu, que o caso deles eram casos com conta, o meu caso não tinha, mas para eles poderem... Não tinha acusação, mas eles queriam manter. Eles têm que manter a linha lá, entendeu? É uma situação absurda. Aliás, é um outro problema. Porque você tem os inquéritos do Ministério Público, não tem controle judicial. Os inquéritos feitos pela polícia, eles são obrigatoriamente sob controle judicial e tem prazo. O inquérito do Ministério Público não tem controle judicial e não tem prazo. Então, isso é uma outra anomalia que existe no nosso regulamento que tem que ser corrigida. Entendeu? Isso aí é absolutamente... Vamos falar que é antidemocrático? É antidemocrático. Então, o direito de defesa ele não é respeitado. Você não conhece aquilo que estão investigando sobre você. Então, essa é a verdade. Então, quer dizer, essa operação política Lava Jato, que foi feita lá, ela se aproveitou e se aproveitou do momento em que houve o impeachment, porque o impeachment da Dilma não foi pela Lava Jato, o impeachment da Dilma foi porque ela praticou crime de responsabilidade. Então, no exercício do mandato, como diz a Daniela. Então, efetivamente, essa história toda que coloca, não foi a Lava Jato que fez o impeachment da Dilma, esquece isso. A Dilma seria empichada de qualquer maneira. Com ou sem Lava Jato, se ela praticasse o crime que praticou. Ela não seria empichada se não tivesse praticado o crime. Essa que é a verdade. O impeachment da Dilma, você acha que foi totalmente ilegal? Totalmente ilegal. Mas eu quero dizer o seguinte, ele foi confirmado pelo Senado, ele foi julgado, o Senado, como julgador, foi julgado pelo Senado. O colégio misto. Que é um colégio misto, inclusive todos os apoiadores da Dilma votaram pelo impeachment dela. E o que é pior, não
não tem contestação. Ela foi condenada também às contas do Tribunal de Contas. Ou seja, não há ali nenhuma circunstância que a possa defendê-la. Golpe, como diz a Daniela que fala bem, quem deu o golpe foi a Dilma. Deu golpe no Lula, claro. Ele não esperava, eu acho, né? Ele esperava voltar e não que ela se Ele deu o candidatar. golpe porque ela não permitiu que ele disputasse a eleição, e sim ela disputou a reeleição. Aí ela deu o golpe nele, essa que é a verdade. Então, o golpista é a Dilma. Você é um animal político. Você falou que vai voltar para a política. Esse é o seu objetivo. Né? Você não quer ser outra coisa. Você quer voltar ao seu métier, que é a política. Né? Eu quero... Não, o métier político eu já estou voltando. Né? Na medida que eu estou aqui debatendo com você e que eu estou debatendo de uma maneira geral e de maneira pública, eu já estou voltando para a política. Uhum. Eu pretendo voltar para o exercício de algum mandato de novo. Que é um pouco... A política eu já estou. Eu não estou proibido de Na participar. política, talvez você nunca tenha saído. Eu nunca saí. Embora tivessem tentado. Isso foi um dos motivos que o Moro, inclusive, usou para manter e renovar a preventiva dele. Era que ele teria ainda influências políticas. Isso é um absurdo. Agora, disputar o mandato é outra coisa. Eu tendo condições legais para poder disputar, superando todos esses absurdos que aconteceram, eu vou disputar. E vou disputar e vou continuar tentando fazer o que eu fazia da minha maneira. Isso é a minha carreira. Se ela voltar, ela é independente da carreira que a Daniela vai fazer. Mas aí o seu sonho qual é? É ser presidente da República? Existe uma passagem que está na Bíblia, do profeta Ageu, que diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, eu vou buscar a segunda casa. É simples assim. Será maior, qual será, não sei. Ninguém tem objetivo. Presidência da República ou qualquer outra coisa não é objetivo de vida de ninguém. Você acha? Não, eu acho que o objetivo não pode ser. Quem tem isso como objetivo, geralmente não consegue ganhar a eleição. Todos que eu vi que tinham isso como objetivo de vida nunca chegaram lá. Brizola foi um deles, Garotinho foi o outro. Todos que fizeram a sua vida, recentemente o Witzel aqui no Rio de Janeiro, todos que acham que a vida tem que se buscar ser candidato a presidente da República e ganhar uma eleição de presidente da República, todos tombaram nessa candidatura. Nunca aconteceu, nunca chegou. Então eu acho que a presidência da República ela é uma consequência de um trabalho, uma oportunidade de momento pelas circunstâncias existentes. Então, ninguém passa a vida querendo ser presidente da República. Eu não acredito que o Bolsonaro tenha passado a vida querendo ser presidente da República. A oportunidade, ele sentiu o momento, foi. Assim como os outros que foram. O Lula também foi, desde o primeiro momento, buscar. Então, eu não acredito. O Lula buscou o tempo todo, né? Ele se candidatou não sei quantas vezes. Ele se candidatou não sei quantas vezes, mas é uma circunstância um pouco diferente. Eu não acho que tinha obstinação dele para ser presidente da República. Ele ali tinha um projeto político. E ele quis ir botar o projeto político até que um dia ganhou o projeto político dele. Não era partido, né? Ele era um partidário. Eu costumo dizer o seguinte: o problema não é o Lula, o problema é o PT. O PT é uma coisa complicada. Então, o Lula quis um projeto de poder partidário, do grupo político dele, de vencer a ideologia, enfim. E conseguiu, num certo momento. Então, é diferente do que foi Brizola, do que foi Garotinho. Outros exemplos que acharam que a presidência da República tem o Maluf, vários que tentaram, que tinham esse objetivo de vida, achando que a vida se encerraria por isso, não se deram bem. Então, eu não tenho objetivo de ser presidente da República. O Lula tem futuro? O Lula vai ser eleito presidente, na sua avaliação? Porque o projeto político dele, o projeto de poder do PT, continua de pé, né? Eu acho, ainda hoje, eu acho que o quadro é um quadro definido. Segundo turno, entre Bolsonaro e Lula. Nada mudará esse quadro, na minha opinião. Eu não acredito em terceira via, já cansei de falar isso, explanar. Inclusive, no livro, eu detalho isso de uma forma histórica, de como se deram as eleições, o que não existe em terceira via, nunca existiu. Bolsonaro tomou a segunda via do PSDB. E tomou quando? Tomou quando teve o problema com a Aécio, depois do processo da eleição do Trump, também que influiu naquele momento, que cresceu um sentimento aqui, ele passou a ter mais campo. Então foram fatores que permitiram que ele tomasse o anti-PT do PSDB. Ninguém vai tomar o anti-PT do Bolsonaro na eleição do ano que vem.
Mas será que o PSDB é realmente anti-PT? Foi num certo momento, sim. Hoje eu acredito. Hoje não é, mas num certo momento foi. O E essa interesse, razão porque ele não vai tomar o anti-PT, porque você mesmo já colocou, ele não é o anti-PT. e o interesse do PSDB no impeachment, não só do partido como um todo, mas de figuras dentro do partido, também os objetivos finais são questionáveis e questionados. Então, E além disso, Lino, o que acontece? Agora, quem vai ganhar a eleição, se Bolsonaro ou Lula? Eu ainda acho hoje, apesar dos números que estão, que o Bolsonaro ainda tem um leve favoritismo para vencer, porque eu acho que o antipetismo ainda será mais forte na campanha eleitoral do que o antibolsonarismo que estão criando hoje. Então, eu entendo que o Lula está ainda num momento de graça, porque ele foi, de uma certa forma, redimido, só que ele não está em campanha e as pessoas não estão vendo o PT, estão vendo apenas o Lula. Na hora que tiver a campanha, que for o Lula ou PT, aí esse sentimento anti-PT, ele ainda vai diminuir os índices do Lula, não tenho a menor dúvida disso. Infelizmente, nós vamos ter uma eleição que o vitorioso vai ser quem for menos anti. Né? Essa que é a verdade. Vai ser se o anti-PT vai vencer ou se o anti-bolsonarismo vai vencer. Hoje eu ainda acho que o Bolsonaro tem um leve favoritismo, mas a eleição será uma eleição dura. Mas você acha que o Bolsonaro consegue levar esse governo até o final? Não, o governo Apesar do TSE, apesar dos o ministros do governo ele vai levar. Supremo? Esquece, o governo ele vai levar. Não terá impeachment e nem tem qualquer tipo de cassação legalmente para que possa fazer. O objetivo ali é outro. O objetivo, na minha opinião, é tentar inviabilizar a possibilidade de reeleição dele, não necessariamente acabar com o governo dele. O governo dele acaba também. Isso eu não tenho dúvida. Agora, o que vai acontecer na eleição é um pouco fruto do desgaste desse processo todo. Então, isso é uma coisa que tem que se acompanhar. Mas eu acho que falta muito tempo para a eleição. Né? Ao mesmo tempo que o antipetismo vai, de uma certa forma, florescer, você vai ter também melhorias de resultados do governo que são inevitáveis. A vacinação sendo aumentada, a economia retomando. Isso tudo terá impacto, não há dúvida nenhuma que terá impacto. Né? E isso vai ser medido no processo eleitoral. Então, essa eleição ainda está muito longe de ser decidida. Mas ela é entre o Bolsonaro e o Lula, não tem dúvida disso. O Moro vira e mexe, ele parece que ele quer ser candidato. Parece que o Mandetta quer, parece que... Mas eu gostaria muito que ele fosse. Eu torço muito que ele seja candidato. Né? Primeiro que ele vai ser derrotado. E segundo, porque vai ficar... Eduardo Cunha, você é um homem, é um estrategista. Então, agora você vai me explicar isso. Eu torço muito para o Moro ser candidato. Eu torço, por uma razão muito simples. Traduz para mim isso. Vou traduzir. Em primeiro lugar, que ele vai ser derrotado. Ele não vai conseguir tirar o espaço do Bolsonaro como antipetismo. Esquece, não vai conseguir. Em segundo lugar, vai ficar de uma forma definitiva, vai ser, como a gente diz, vai ser a prova final do objetivo político dele, da organização dele. A candidatura corrobora isso. Então, se ele não for candidato, vai dizer não, tanto que eu não fui candidato. Então, eu torço para ele ser candidato. Assim como foi quando virou ministro. Então, a motivação política ela vai ficando cada vez mais clara e sedenta. Então, eu torço muito, eu torço muito. Eu acho que esse Você acha que ele errou quando ele pediu demissão daquela maneira, pública, numa coletiva de imprensa? Foi um erro estratégico? Eu acho que o Moro errou, na minha opinião, quando ele foi vice-ministro. Porque o que aconteceu? Ele achou que ele ia ser ministro... Esse foi o erro, né? E ia deixar o Bolsonaro refém dele. E ele ia ser o sucessor do Bolsonaro. A cabeça dele era essa. Só que, efetivamente, ele viu no curso lá do caminho que ele não ia ser o sucessor do Bolsonaro, nem ia ter o Bolsonaro como refém dele. Tanto que acabou sendo expelido. Na verdade, ele não pediu demissão, ele foi demitido. Aquilo ali foi uma antecipação do processo, claro. Você peça demissão para não ser demitido. O Moro ia ser demitido. Era incompatível a permanência do Moro no governo com o Bolsonaro. Então, quando ele foi, não é que quando ele foi ser ministro, ele jogou fora, assim como o erro dele será em ser candidato. Ele vai jogar claro as intenções dele. Ele não aguentou. Ele tinha que ser ministro. Ele não estava encontrando espaço para poder fazer. Não tinha mais o que ele tirar daquela Lava Jato. Ele já estava com o Lula preso, já estava comigo preso. O que ele tinha para tirar da Lava Jato mais? Nada. Ele tinha que agora tentar ganhar espaço político. Então ele foi. Ele errou. Ele foi sendo demais ao pote. Você vota no Bolsonaro ou no Lula? Bolsonaro.
E você, Daniele? No Bolsonaro, sem dúvida. Não tem como votar no PT ou em qualquer figura ali Haverá qualquer pertencente. situação e o PT, eu estarei com qualquer situação contra o PT. Isso não há a menor dúvida disso. Não há possibilidade de eu votar no PT. Isso até porque seria contrariar tudo que a gente está pregando, tudo que a gente escreveu, tudo Escreveu que no a gente viveu. livro. No dia que eu votar no Diferente PT, eu de- tenho que me internar. Não, Né? diferente de algumas figuras políticas que recentemente, pode-se dizer que até rasgaram a sua própria biografia, tendo papel de destaque no impeachment e hoje dizendo que quer ajudar o PT, como o próprio ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até o próprio ex-presidente da República, Michel Temer. Então, assim, é quase que você rasgar a sua própria biografia, que você lutou tanto para construir e conquistar, né, no lixo. Você imagina, eu ajudei a tirar o PT do poder, vou ajudar o PT a voltar. Então, O Rodrigo Não faz Maia, na sentido. prática, está querendo fazer, e publicamente. Então, no dia que eu fizer isso, tudo que eu fiz está deslegitimado. Então, não há essa possibilidade. E quando é que acaba essa história, a sua história, e ela fica clara de novo? Vou poder Difícil concorrer, dizer não vou quando, né? poder, uma É muito definição. difícil dizer. O tempo da justiça não é meu tempo, né? Então, não é o tempo da política. Eu tô com essa reclamação que provavelmente vai anular essa ação minha do Moro, ela já está há 2 anos para ser julgada no Supremo. Estou guardando o julgamento. é isso que eu ia falar. Vale ressaltar também o tempo jurídico e, sobretudo, De quem é? Né? de quem O é. Lula foi jogado rapidamente as coisas, né? O meu, infelizmente, não tem essa velocidade, essa tenacidade para que possam se empenhar para resolver. Eu não estou dizendo que a decisão que anulou o processo do Lula tenha sido errada, não. Eu acho que é correta. Né? Eu acho que o Lula efetivamente foi vítima de um juiz incompetente. Não estou dizendo que ele é inocente, nem isso muda a minha situação. A minha oposição ao PT, ela não é pelos supostos delitos que atribuíram ao Lula, não. A minha oposição ao PT é por questões de políticas públicas do PT, por ideologia, por uma série de fatores que não tem nada a ver com as acusações. As acusações é um detalhe do processo. Que não tivesse acusação nenhuma, eu seria contra do mesmo jeito. Você sentiu. A gente sente na história do Bolsonaro e na história de outros políticos, do Bolsonaro fica mais claro, porque toda hora tem um ex-ministro que depõe contra ele, que dá entrevistas. Né? O Sérgio Moro mesmo saiu do governo, já estava na TV Globo com documentos e tal no dia seguinte. Então, assim, há coisas muito claras. Você sentiu também, assim, se sentiu traído pelos seus pares, as pessoas do seu partido, seus aliados? Ou você Olha, se sentiu. obviamente que tiveram muitos que não foram corretos comigo. Né? Alguns eu até enumero no livro de uma forma direta, eu coloco. E contextualizada. A forma está contextualizada. Isso. Por Não é exemplo, apontar quem? um papel. Eu falo bastante do próprio Michel Temer, eu falo bastante do Rodrigo Maia, eu falo bastante do Baleia Rossi, eu falo de alguns personagens do meu partido e da política que conviveram e outros. Falo das tentativas de extorsão que tentaram me fazer no Conselho de Ética. Eu falo muita coisa. Eu falo muita coisa, eu escrevo muita coisa. Mas o que eu digo é o seguinte, independente ou não das traições, a política, ela aceita a traição, ela não perdoa o traidor. Faz parte do jogo? Mas ela não perdoa o traidor. Então a política aceita a traição, ela não aceita o traidor. Então, certamente, esses que traírem, não só a mim ou qualquer outro político, eles sempre acabam pagando. Isso não é uma questão de tempo. Muitos até não tiveram seus respectivos mandatos, da última eleição, não tiveram a conquista dos seus respectivos mandatos. Então, isso já é. Aqueles que foram reflexo. protagonistas da minha cassação não se elegeram. Tanto o presidente do Conselho de Ética quanto a própria Tiron. Quem? Que eu não lembro. Era como chama? Zé Carlos Araújo, que era o presidente do Conselho de Ética, e a Tiron, que foi a. Outra, mas tem mais que eu citei. Tem mais alguns, Tem mais que eu citei. Aí eu vou, é uma coisa muito longa, eu sei que isso acaba sendo muito chato, quer dizer, isso foge um pouco do aspecto geral, mas é bom ler o livro, né? Quem tiver oportunidade de ler o livro, ele vai conhecer alguns detalhes ali, parte histórica, vai ter acesso a muitos detalhes. Até porque essa parte eu procuro escrever no fim, fora do texto, para não contaminar o texto, para ler quem quer. Né? Quem não quer ler, não leia essa parte. Né? Quem quiser, leia. Mas quem lê vai ter ali uma possibilidade de ter um outro julgamento sobre a minha situação
sobre aquilo que aconteceu. Eu tenho certeza absoluta, porque eu não estou escrevendo adjetivos, eu estou escrevendo substantivos, estou escrevendo fatos. Né? Então, eu não estou dizendo fulano de tal me perseguiu. Não, fulano de tal me perseguiu por isso. No dia A, da forma B. Tanto que quando ele disse no começo que ninguém contestou, isso nos foi dito por uma pessoa do alto escalão da política. Falou assim, Eduardo, você vê que ninguém vai dizer que é mentira. Então, assim, não só na questão de processo, mas até numa questão de manifestação pública. Nós não tivemos, assim, tivemos 2 ou 3 personagens do PT dizendo que a própria Dilma, que até citou como best-seller, foi até uma honra, né? Ouvir dela que a nossa obra é um best-seller. Então, isso acontece. Agora, fora isso, não teve ninguém que teve o mínimo de caso concreto ter conseguido mostrar que não era verdade. Não contestaram os fatos, né? Não, tem uma coisa engraçada que a Daniela falou. A gente encontrou um personagem que eu cito lá, não vou dizer o nome, mas aí a gente até jantou com ele e ele disse o seguinte, olha, eu falei, desculpa, eu não tinha como não licitar, porque eu não tenho como contextualizar aquele processo e deixar fora. Eu falei, não, você não escreveu uma linha errada. Tudo que você escreveu está correto, aconteceu, eu não posso falar nada. E recebi outros que me procuraram, foi extremamente correto com aquilo que você me citou. Não tem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. Exatamente aquilo que se passou. Até alguns que não tinham relação positiva no passado com ele, que olharam e falaram assim, não, me colocou de maneira A, B, mas isso aconteceu no processo. É muito engraçado. Mas era fato, né? O fato é fato. Contra o fato não há argumento. Contra a opinião, você pode contestar, mas contra fato não há argumento. Dizer que no dia tal, eu encontrei com o fulano de tal, na casa do Beltrano, e lá eu tratei o assunto A que aconteceu... Com testemunha B, com matéria na mídia C, então, assim, é muito entrelaçado. É muito difícil. Agora, você tem uma super memória, o Daniel fez um trabalho de arquivo, assim, absurdo. É um conjunto. Como é que vocês chegaram nesse requinte? Eu vou dizer o seguinte, primeiro, eu tinha muitas anotações. Eu tenho uma boa memória. Terceiro, a gente tinha, e a Daniela fez esse trabalho todo, a gente pegou todos os nossos clipes de imprensa e que tinham muitas das situações, de uma certa forma, retratadas. E tinha o bastidor. Tinha o bastidor e tinha as pessoas com as quais ela mesma foi entrevistar para confirmar fatos. Então, o que aconteceu? É um conjunto. E dizer que só a minha memória é 100%, eu poderia cometer falhas, teria cometido algumas falhas, com certeza absoluta, de precisão de data, de precisão de local. Por exemplo, quando você chega e diz, que é muito fácil, quando eu digo que eu encontrei com o Lula, na casa de Joésio Batista, há 15 dias antes do impeachment, num sábado de manhã, eu tenho a prova dos seguranças que me levaram, os seguranças da Câmara, eu que tive que conviver com os seguranças, eu tenho a prova do avião que me levou, eu tenho a prova do meu motorista. As provas são tão contundentes de tudo que você não tem como negar. E ninguém nega. Até porque ele era uma questão de segurança. A segurança dele, naquele momento, era uma questão de segurança nacional. Era então, institucional. não dependia dele. É institucional. Eu tinha segurança institucional. Então, onde eu me deslocava, eu tinha sempre um volume de agentes que iam. Era inevitável, não tinha como. Eu não podia sair sozinho. Não passava incólume. E o livro, a gente sempre falou muito, ele falou que a gente tem 3 pilares no livro. Obviamente, o pilar principal, não só a memória dele, mas a vivência dele. A gente pode se dizer que ele foi a única pessoa que viveu todos os aspectos do processo, até porque conduziu, foi o responsável, o grande responsável. Aí tivemos todos os clipes que nos permitiu fazer o mapeamento no dia a dia do ocorrido e do seu bastidor. E também tivemos a agenda. A gente pegou a agenda dele enquanto presidente, que corroborava aos outros fatos. Então, naquele dia, oficialmente, ele teve um lugar tal. Toda a agenda institucional dele. Então, aí, na sequência, entrevistas, todos os elementos que a gente pudesse fazer para endossar os pilares. Mas tornou de uma maneira, como ele disse, quase que é um diário, obviamente não com uma escrita de querido diário, hoje eu acordei, mas num dia a dia que não tem como ser questionado. Mas ele se sustenta, né? A verdade é essa. Por isso que isso por isso que é uma obra interessante. Além de ser,
é uma aula do sistema político como um todo, porque ali você passa por aprovações de PECs, você passa por todo um processo que estava acontecendo naquele momento, e ele não, quando ele diz, ele não se poupa no processo. Então, ele coloca ali com muita clareza o funcionamento até do próprio sistema político. Eu me exponho, eu me critico em alguns momentos. Então, eu não passo incólume por mim mesmo. Tem essa vantagem. Você não passa pano para você, não, né? Não me aliviei. E não se arrependeu também? Não, eu costumo. Essa pergunta é uma pergunta que eu acabo acabo fazendo. Muita gente já me perguntou, mas até publicamente poucas pessoas me perguntam isso, né? Se eu soubesse que ia acontecer o que aconteceu comigo, eu teria mudado a minha decisão? Não teria mudado. Faria exatamente a mesma coisa. Sabendo que você vai fazer o impeachment da Dilma, você vai ficar preso 4 anos, você mudaria? Não, ficaria preso 4 anos. Caramba. E esse próximo livro sai quando? Eu quero ver se eu faço ele inteiro no decorrer desse ano para lançá-lo ano que vem, né? Pelo menos dar um espaço de 1 ano entre esse lançamento desse livro e o outro, né? E o título vai ser Querida, Voltei. Querida, voltei. É um bom título. Olha, muito obrigada, adorei. Estava com muita vontade de fazer essa entrevista e gostei muito de conhecer você, Daniele. Linda prazer. ela, né? Obrigada. Linda, jovem. Me diz uma coisa, você vai ter estômago para aguentar esse mundo político? Já tenho, então eu acho que Já daqui tem? para frente não muda muito. Tá certo. Muito obrigada, então, a vocês pela paciência, por aceitarem a entrevista e por contarem as suas histórias. Tá bom? Obrigada, Muito obrigado acima de tudo, pelo espaço. Obrigado por Muito obrigada. Até a próxima, no próximo livro. Quando você voltar, o Querida, Voltei, tá de pé o convite, tá bom? A gente volta também, por isso que eu voltei, já vou voltar aí. Tá certo. Um abração. Boa noite. Tchau, boa noite. Eu conversei aqui com a Daniele Cunha, com o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, contou a história dele, a história dela, ela vai ser candidata o ano que vem e ele um dia será. A gente falou do Tchau, Querida, Diário de um Impeachment, e eles vão voltar no Querida, Voltei, que vai ser o próximo livro. Uma boa noite e até mais. Valeu.